Olá, e aí pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao episódio dessa semana aqui do Sessão às 6. Muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro e depois de um bom tempo aí o quadro Dicas e Recomendações está de volta. Para quem não conhece, é um quadro onde cada episódio traz um tema específico e produções audiovisuais são indicadas com a ajuda de um convidado. Já tivemos vários episódios, para quem não sabe. Filmes e séries com grandes reviravoltas, sobre videogames também. Vou deixar os links na descrição de alguns aí, caso tenham interesse. Inclusive, o convidado de hoje já participou do podcast sobre animações nostálgicas. Também já trocamos ideias sobre os indicados ao Oscar em um ano. Tô falando do meu querido amigo e ex-podcaster, Guilherme Fontana. Tudo bom, mano? E aí, Lucas, obrigado aí pelo convite. Vamos aí que tem bastante filme bom pra falar. Pro pessoal que ainda não te conhece, conta um pouco mais sobre você, no que trabalha, onde mora, o que come. Não, justo. Vou tentar ser breve aqui. Bom, eu sou o Guilherme, sou de São Paulo. Eu tinha um podcast antigamente, foi assim que eu conheci o Lucas. Foi na época que tava todo mundo lá se ajudando pra ir pra frente com o podcast de cada um, né? Foi bem legal essa época. Eu trabalho com arquitetura, né? Eu sou formado em arquitetura e urbanismo. Na verdade, eu agora estou trabalhando mais com comunicação visual, porque eu sempre fui mais para essa área mais plástica. Acho que é por um dos motivos que eu gosto tanto assim de cinema, né? Pela fotografia e tudo mais. E eu acho que é isso. E cinema é minha vida também, além de arquitetura. Ah, maravilha, mano, maravilha. Pessoal, é o seguinte, hoje, como vocês já sabem, o tema é sobre inteligência artificial, né? No caso, produções audiovisuais que de alguma forma tragam propostas interessantes sobre esse assunto que é tão atual, talvez mais atual do que nunca, né? E como que essas nossas indicações trazem mensagens ou discussões sobre a relação do ser humano com a tecnologia, como que isso pode afetar as nossas vidas, sejam elas profissionais, amorosas, é algo bom, ruim, as máquinas vão se voltar contra nós e nos matar, né? Por via das dúvidas, seja gentil com o seu chat GPT, né? Bom dia, obrigado, vai que isso faz a diferença no futuro, né? Nunca se sabe. Eu sempre dou bom dia pra minha Alexa, dou obrigado, tem que ser gentil. Exatamente, então assim, nunca se sabe e o papo de hoje é sobre isso. Eu trouxe duas indicações, não sei quantas o Fontana trouxe, mas a gente não sabe o que o outro escolheu. Tô bem curioso, na verdade, pra saber o que o Fontana escolheu, então vai ser no mínimo interessante aí. Também tô curioso pra saber o que você escolheu. Tá. Eu acabei pegando bastante porque eu fiquei com receio de, sabe, você falou pra pegar alguns e aí são justamente o que você pega. Aí não, relaxa, mano. Tranquilo. Avisando que não teremos spoilers, ou pelo menos tentaremos evitar spoilers dos filmes e séries recomendados hoje pra quem ainda não viu e quiser ver depois, beleza? Então bora começar o papo e espero que gostem. Bora lá. Bora. Pessoal, então é o seguinte, eu vou começar com a minha primeira indicação de hoje. E é de um filme que eu tenho certeza absoluta que o Fontana conhece e adora. Mas, é assim, só por causa desse podcast que a gente tá gravando agora que eu resolvi ver pela primeira vez. E eu adorei, assim. Eu tô falando do filme... eu tô falando do filme Ela, ou Her. Sabia. Dirigido tô com ele aberto aqui. Eu sabia que você sabia. É. Dirigido por um cara chamado Spike Jonze, eu acho que é assim que se pronuncia. Acho que é assim também. É, né? E que tá disponível no catálogo da Amazon Prime. Pra quem não sabe, que não é o caso de Fontana, porque ele adora esse filme, mas assim, pra quem não assistiu, fala basicamente sobre um escritor, né, chamado Theodore, que vive em uma realidade futurística meio distópica, acredito eu, ou utópica, né, melhor dizendo, não sei, e começa a desenvolver uma relação amorosa com o seu novo sistema de inteligência artificial, né, chamada Samantha. E assim, além de ter a ver com o tema de hoje, eu queria trazer por ser tão diferente de tudo que eu tô vendo hoje em dia. Enquanto você assiste, você entende tranquilamente por que o cara se apaixonou por um programa de computador, né? Falando assim, mano, parece estranho, mas primeiro que tem a voz da Scarlett Johansson, né? Com certeza vários homens e mulheres assistindo devem ter pensado, meu Deus, esse poderia ser eu tranquilamente, não é, Guilherme Fontana? Ela tem uma voz bem bonita, né? E é difícil de fazer a atuação que ela fez, de ser, sabe, ela traz muita personalidade puramente na voz. Ela manda muito bem, a Scarlett. Demais. Inclusive, eu ia comentar exatamente isso agora. Várias coisas me surpreenderam.
Mas o que me surpreendeu mais foi que eles tomaram uma abordagem diferente de tudo que eu já vi no cinema até agora. Normalmente, quando tem uma IA, é sempre uma fala meio robótica, né? Com pausas e falas sempre bem precisas, com números e dados, bem lógicos, né? Sempre indo mais pro lado racional. E aqui é bem diferente. O foco é realmente convencer o público de que o cara tá o tempo inteiro conversando com uma pessoa de verdade. E na minha opinião, foi tão realístico que eles conseguiram fazer isso. Se você me fala que ele tá o tempo inteiro em uma ligação no celular com uma mulher, eu 100% acreditaria. Eu fiquei muito interessado nessa versão diferente de Hollywood, de como uma IA pode agir, se comunicar e o quão realística pode ser programada para ser, né? Tem um detalhe muito besta que eu já tinha notado enquanto eu tava assistindo, na verdade, mas eu adorei que chega uma hora que o próprio filme comenta isso. Eu tô falando da Samantha escolher falar como se estivesse respirando, tipo... ou então... Sim, verdade, tem isso. Ou então aquelas pausas tipo esses intervalos na fala que ela não tem motivo nenhum pra fazer, mas ainda assim faz. E uma hora o próprio personagem questiona: mano, por que você faz isso? Você tá respirando de verdade? Por que você age como se tivesse, né? E a gente vê esse desejo, esse esforço dela de ser mais como nós, de agir como nós, de parecer humana, familiar, né? De não parecer ser uma inteligência artificial. E eu acho que a gente tá quase chegando em um nível que isso é possível. Se é que a gente já não chegou, né? Sim. Na verdade, não sei se você sabe, mas esse ChatGPT que tá rolando, né? Teve uma nova atualização. E assim, eles avançaram absurdamente na programação, o quão realista o programa tá. E, pra eles fazerem a propaganda, eles pegaram a voz da Scarlett Johansson. O ChatGPT, ele tava conversando com uma pessoa pela voz dela. Mano. Só que deu mega errado porque eles pegaram sem permissão. Eu acho que eu fiquei sabendo de alguma polêmica envolvendo isso. Eu acho que ela processou, ou então alguma coisa assim, não foi? Acho que sim. Nossa. Foi, eu acho que ela processou, sim. Tá certo. Nossa, mano. Inclusive, eu escolhi esse filme sem nem lembrar disso, porque realmente tem tudo a ver com o filme, né? Super. Então, assim, eu realmente acho que todos esses detalhes que ela traz pra essa personagem, que a gente só escuta, esses detalhes ajudam muito o protagonista a ir aos poucos se apaixonando por ela, mas foi tão realístico, sutil e natural, que eu me peguei pensando: nossa, mas será que se eu tivesse nessa realidade, eu também não me apaixonaria? Porque muita gente é como ele, né? No caso, o perfil antissocial, introspectivo, às vezes até solitário mesmo, com algumas tristezas na vida que não estão muito bem resolvidas ali, e de repente surge alguém que parece real, ri das suas piadas, entende você. Então eu achei isso muito interessante. O que você acha, Fontana? Eu concordo com você. Eu também já encontrei com algumas pessoas que, sei lá, viram o filme com um olhar meio... não sei se eu concordo com isso, acha muito bizarro essa relação do humano com o artificial, né? Mas eu acho o seguinte: quantas pessoas hoje em dia, com a globalização, não tem um namoro à distância? Sabe, a gente encontra direto casos de um casal que nunca se encontrou na vida, um tá na Austrália, outro tá no Canadá, e eles têm uma relação. Então, qual é a diferença nesse caso? Facilmente a pessoa que tá na Austrália poderia ser, na verdade, um computador também. E não ia fazer diferença alguma pra outra pessoa. Então eu acho que essas relações já, vamos dizer, virtuais, né, digitais, já existem hoje em dia. Acho que quando você comentou de você nunca tinha visto... já fazia um tempo que você não via um filme dessa forma em Hollywood, no cinema atual. Eu concordo com você, porque eu acho que o jeito que ele encara o futuro é muito diferente do que ultimamente a gente está vendo. Assim, todo mundo está vendo que o mundo está acabando, né? Então, aquela frase do Renato Russo: o futuro não é mais como era antigamente. Antes a gente via carro voador, antes a gente via cura do câncer, e agora a gente vê o mundo destruído. Sim. E como que o humano vai fazer com as ruínas, né? E esse filme eu acho que voltou um pouco a abordagem de pensar um pouco mais positivo e não focar tanto em questões, vamos dizer, políticas, questões ambientais, e tentar focar um pouco na relação humana mesmo. E é um negócio que eu gosto muito, porque quando você olha pra máquina, quando você olha pro artificial, acaba dizendo algo sobre a gente. Eu acho isso bem legal.
Sim. Como eu falei, eu nunca tinha assistido esse filme. É um dos vários filmes que eu sabia que eventualmente eu ia precisar assistir. Eu não sei porquê, mas eu acho que é porque você posta sobre isso toda hora. Mas quando tava indo assistir, eu já lembrei de você, assim. Não sei porquê, eu associo esse filme muito a você. E é muito bom. É porque tinha uma época que eu tava muito viciado nesse filme. Ah, eu é? achei esse filme muitas vezes na minha vida. Consigo super entender por quê. Terminei o filme pensando, eu super assistiria de novo esse filme. Tipo assim, Sim, em é seguida. maravilhoso. E eu adoraria, na verdade, assistir. Espero em algum momento conseguir fazer isso. No geral, eu acho que esse filme é realmente excelente. Acho super profundo, muito, muito romântico também. Filosófico. Parecia um episódio de Black Mirror escrito por um filósofo apaixonado que, sei lá, passou por um relacionamento muito intenso e depois bolou essa história. Já foi super premiado, até ganhou um Oscar, se eu não me engano, de melhor roteiro, né? Eu acho. É verdade. Eu acho que o Ela ganhou mesmo. Eu não lembro agora se é roteiro original ou roteiro adaptado. Nunca lembro. Mas eu acho que é original. E realmente tem umas falas, umas citações tão lindas, tão existenciais. Parecia que o roteiro tinha conseguido, em alguns momentos de verdade, descrever em palavras umas coisas que a gente só consegue sentir, sabe? É bem interessante Sim. mesmo. Vez ou outra, você percebe como que o plot desse filme pode ser estranho. Tiveram umas cenas nesse filme, as duas envolvendo sexo, na verdade, que eu fiquei... A cena logo no começo, né? Que ele tá procurando o bate-papo online. Na verdade, Essa é bem estranha. Essa é bem estranha. Tem duas em especial que eu fiquei, meu Deus, o que é isso que eu tô assistindo? Eu não tava muito preparado pra isso, mas Sim. ok, né? Beleza. Mas a experiência no geral, no caso a experiência de assistir esse filme, super vale a pena. Eu me arrependi de não ter visto no ano que lançou, imagina ver esse filme no cinema. Mas se bem que é um filme tão íntimo, sabe? Pra você compartilhar com várias pessoas, não sei, mano, eu achei esse filme muito intimista, sabe? Concordo. Eu acho um detalhe muito legal desse filme, acho que é uma coisa que ele traz muito esse lado humano, se você reparar, ele fala do futuro, mas ele tem vários elementos que ele meio que traz aquele futuro nostálgico, sabe? Então, quando ele, no começo do filme, quando ele tá fazendo o trabalho dele, enquanto ele fala, o computador simula uma escrita à mão, que é uma coisa que a gente perdeu esse contato. Raramente eu vejo coisas escritas à mão hoje em dia. Eu vejo muito mais na tela do computador, no WhatsApp, etc. E volta isso, o computador dele também tem o formato de um retrato, o monitor dele. O celular dele, que ele abre e vê, eles acharam aquilo em um lixão, é uma cigarreira que chama? Sim. Uma cigarreira clássica, antiga, vintage. E aí eles pegaram aquilo, só simularam uma tela e virou o celular dele. Então, vários elementos, na verdade, eles são retrôs, só que eles estão essa vibe futurística. E aí o filme todo fica bem quentinho, né? Sim. Não fica aquele futuro branco vidro, e é isso. Inclusive, em vários momentos, o protagonista, ele é o único, ou às vezes quase o único, né, que veste alguma cor quente, né, alguma cor mais calorosa. Exatamente. Não é? A roupa dele mesmo já tem esse ar mais clássico, né? A cintura alta da calça dele já dá essa vibe mais classudo. Bem interessante. Aí outra coisa só que eu ia falar desse filme, que o diretor o Spike Jonze, ele foi casado com a Sofia Coppola. E eu não sei se você sabe, mas esse filme, dizem, e eu concordo, que ele tem uma conexão muito forte com o Encontros e Desencontros dela. Mano, eu confesso que eu nunca assisti esse filme, você acredita? Vale a pena também. Você assistiu? Quando você assistiu um e depois o outro, você acha que eles se conversam? Acho que tem essa questão aí da relação das duas... eu vou falar das duas pessoas, mas né, a Samantha não é no caso. Mas a relação dessas duas pessoas... Eu acho que é literalmente encontros e desencontros, do jeito que o filme fala, o primeiro título. Eu acho que tem essa questão de os dois se sentirem perdidos... Acho que tem uma. Eu não fui muito a fundo também pra entender a conexão entre eles. Mas quando eu assisto os dois juntos, me dá um sentimento parecido. Entendi. Levando em consideração que eles tiveram um relacionamento e logo depois fizeram esses filmes, né? Então, tudo leva a crer que pode ter a ver, né? Porque que pode estar relacionado. Achei interessante isso. E repetindo que
pra quem quiser assistir, já tá disponível no catálogo da Amazon Prime, tá? E só pra finalizar aqui essa parte, uma pergunta aqui pro meu amigo Fontana. Se você vivesse nessa realidade, você tentaria namorar a inteligência artificial com a voz da Scarlett Johansson ou não? Cara, eu não sei se namorar. Eu sou uma pessoa que o contato físico é muito importante. Certo. Mas, com certeza, eu ia ter várias amizades. Justo. Com certeza. Mas também, é meio estranho também, porque querendo ou não, a Samantha, de uma certa forma, ela não tem muita escolha, né? Tipo, ele comprou ela. Então, ao mesmo tempo, seria meio estranho ter uma relação que eu sei que a pessoa não tem muita escolha. Sim, sabe? Deu pra entender? Sim, eu entendi. Inclusive, que ela foi programada pra falar que tá confortável ali conversando com você, né? Que, enfim. Eu acho complicado. E outra, eu acho que eu com certeza teria empatia. Ela claramente tem consciência dela. E pra mim isso basta. Uhum. Mesmo que ela seja só uma voz, ela é cheia de circuito, chip. Cara, pra mim não importa muito. No momento que ela tem a consciência de que ela vive e ela pode morrer, ela tá no mesmo barco que eu. Entendi. Então eu teria empatia. Não, sim, eu concordo. Pronto, eu acho que namorar, eu não acho que eu namoraria. Mas pelo menos ter um leve crush ali em um momento de carência. Talvez, mano, talvez. Mas agora namorar, eu não acho que eu iria tão longe, sabe? Não, concordo com você, porque o crush muitas vezes também é uma forma de admiração, né? Sim. E, pô, você vai falar com o computador vai ter todo o conhecimento do mundo, vai ter todos os jeitos de falar com você. Claramente a gente vai criar uma admiração por esse ser que a gente tá falando. Sim. Então é isso, pessoal. Essa é a minha primeira indicação. Das duas, essa primeira eu já sabia que seria a mais previsível, assim, e que o Fontana já ia saber de cara. Mas a segunda, eu duvido que ele acerte, mas só vou falar depois da próxima indicação dele. Manda aí, Fontana. Boa. Ó, no momento que você falou Her, na verdade, antes de você ter falado Her, que é o ela, né? Eu tava pensando qual que eu ia pegar. Aí no momento que você falou ela, eu já soube. Então o meu próximo filme vai ser o Ex Machina. Você conhece? Conheço. Eu fui assistir esse filme pra saber se valia a pena recomendar. E eu não trouxe aqui. Então acho que isso diz muito. Você acha que é uma parada meio ela? Por isso que você acabou não pegando? Não, eu não gostei do final. Aí eu fiquei muito chateado e com raiva do final. Aí eu pensei, não, eu não vou trazer esse filme, não. Senão eu vou passar raiva. Mas eu sei que é besteira e todo mundo gosta, então eu vou ficar calado aqui na minha. Mas pode falar, vai. Tá, beleza. Bom, então vamos falar do Ex Machina. Ex Machina, né? Eu acho que é. É Instinto Artificial. Nem sabia que tinha esse subtítulo. O diretor é o Alex Garland. Eu não sei se eu conheço outra coisa dele. Mas a distribuidora é a A24, a queridinha. Ele inclusive ganhou Oscar com melhores efeitos visuais. Basicamente é um programador, né, dessas empresas tipo Google, uma empresa bilionária. E aparece uma promoção, acho, eu não lembro se era uma promoção, um concurso interno na empresa para passar um final de semana com o CEO, com o diretor dessa empresa. É como se você trabalha na Tesla ou no finado X e você vai passar um final de semana com Elon Musk. Mas no filme é interessante você passar um final de semana com um cara. Com Elon Musk nem é tanto. Com Elon Musk eu ia passar. Eu ia ficar, não, obrigado, tô de boa. Mas por quê? O diretor dessa empresa, ele também é um crânio. Ele é um gênio da tecnologia. Então é muito interessante para esse programador querer ter esse momento. E aí, realmente, ele... Aí já... Lucas, você vai me parando aí se eu estiver dando muito spoiler. Mas acho que até agora tá de boa, né? Tá tranquilo, relaxa. Então, beleza. Aí esse programador, né, que é o protagonista, ele acaba ganhando. Ele vai passar o final de semana na casa isolada desse bilionário. E lá ele entende o porquê ele foi chamado. Pra fazer um teste de Turing, né? Que, como eles falam lá no filme. Basicamente... o bilionário, ele tá desenvolvendo uma inteligência artificial e ele quer que o cara teste essa inteligência para saber se ela de fato é inteligente, se ela de fato tem a consciência de que ela exista e tudo mais. Poderia ser muito... Essa que é a pegada da AI. Você pode programar ela tão bem que ela pode meio que enganar um humano
e o humano vai achar que ela realmente é inteligente. Ela é só muito complexa nas respostas, vamos supor. Deu pra entender? Foi meio perdido? Deu sim. E aí o filme basicamente é isso, só que o filme ele tem muito esse ar de suspense, porque o bilionário ele é uma pessoa bem excêntrica. Deu pra perceber que ele tá há muitos anos já isolado. Ele é muito focado nesse projeto dele. Então, não sei, dá uma vibe de que ele perdeu até uma certa habilidade social com os outros humanos. E ele também tem uma visão muito peculiar do que ele acredita o papel da espécie humana no mundo. E essa espécie que ele tá criando, que ele se vê como Deus. Porque ele é o primeiro cara que tá criando isso. Eu acho que o filme, eu vou parar por aqui, porque o filme, a partir disso, já que esse protagonista ele tem que dar o veredito se é uma inteligência de fato ou não, ele vai ter várias sessões com esse objeto, né, que no filme é o papel de uma mulher. E a partir dessas sessões, ele cada vez vai mudando a cabeça dele, se ele tá gostando dela, se ele tá com o pé atrás, se ele gosta do chefe. E o filme vai passando disso e aí tem uma grande... Eu considero uma grande reviravolta bem interessante. Aí eu não vou falar mais nada. Não, mano, massa. Eu realmente cheguei a conferir esse filme também pela primeira vez pra ver se vale a pena trazer aqui pra sondar e tudo mais. Eu acho interessante que você trouxe. Quando eu terminei de assistir, eu pesquisei na internet e vi que muita gente tinha adorado, o que é bom. É um filme bem conhecido, bem famoso mesmo. E eu entendo o motivo dos elogios e tudo mais. Eu realmente acho que quem gosta dos episódios mais pesadões, assim, ou talvez mais pra baixo de Black Mirror, talvez curtam bastante desse filme. Concordo. Eu acho que ele tem uma grande vibe Black Mirror. Inclusive, acho que muito mais do que o Ela, por exemplo, né? Eu também acho, concordo. Eu achei os questionamentos, tipo, sobre vida, sobre o que é vida. A partir do momento que tem um robô que tem consciência de si, suas dúvidas, os seus questionamentos, os seus desejos. A partir do momento que isso acontece, será que não é um ser vivo? Será que não é um ser que tem vida, mesmo que não seja orgânico, entendeu? Eu acho interessante que o filme aborda um pouco isso. Só um grande parêntese, eu percebi que enquanto o filme tava rolando, eu percebi que tinha bastante não. Ele tem um pouco de nudez feminina. Em uns momentos que eu pensei, tipo assim, mano, eu não acho que precisava, tipo, tanto faz, sabe? Aí, você achou meio gratuito? Não, tipo, no início, eu não só tinha percebido isso, mas eu achei que as personagens femininas do filme, eu achei elas meio, até um certo ponto, eu achei meio artificial, ironicamente, né? Não, mas assim, superficiais, e somando isso, com as personagens femininas não sendo muito bem escritas, até um certo ponto, misturando com essa nudez, chegou uma hora que eu pensei, mano, claramente é um homem que dirigiu esse filme. Tipo, eu não preciso nem ver quem é, mas sabe enquanto você assiste, você fica, mano, isso é coisa então, de homem, mas sabe, com certeza. Sabe que eu acho que o próprio roteiro salva isso? Eu concordo com você. Pronto. Eu concordo com você, porque eu também entendo que, realmente, mas eu acho que a grande questão é também mostrar quanto esse bilionário, ele é muito egocêntrico e claramente ele é tipo um machistão. Porque ele não se preocupou em fazer um homem, por exemplo. Então ele fez muita mulher na imagem que ele vê que é uma mulher perfeita pra ele. Exatamente. Eu acho que por isso que dá pra, sabe, o filme meio que se justifica. Sim. Mas eu concordo com você super nesse ponto. Não, mas assim, eu não acho que o filme fica ruim ou menos interessante por causa disso. Eu acho que os valores que esse filme traz são muito válidos. E eu falei muito frase até certo ponto, porque quando a reviravolta acontece, grande parte disso foi perdoado, entre aspas, porque a reviravolta tem a ver com a protagonista, com essa inteligência artificial. Então, quando eu entendi o que foi feito na reviravolta, eu achei que justificou parte do jeito como essa personagem foi escrita, entendeu? Sim, concordo super. E eu acho que só pelo ato final que a gente pode ter uma certeza no resultado desse teste de Turing que o protagonista foi lá fazer. Sim. Se é positivo ou negativo. Exatamente. Porque até então, tudo dá pra entender isso que a gente tava falando. O cara que escreveu ela. Então, até então, poderia ser só uma coisa muito complexa. Então, aí fica nessa questão. Será que ela realmente é só o que ele escreveu? Ou ela é de fato inteligente e ela começa a pensar por si só? E aí, eu acho que é o último momento do filme que esclarece tudo.
esse é um dos exemplos, é um dos tipos de filmes que justificam o que eu sempre penso. Mesmo que eu não esteja curtindo muito um filme, eu tento sempre me encorajar, quando dá, né, quando é possível, a assistir um filme até o final. Várias vezes já aconteceu, e esse filme é um exemplo disso, do final justificar algumas coisas que aconteceram durante o filme que talvez não foram muito do meu agrado pessoal, entendeu? Ou então ter algum final que foi muito forte, sim, que valeu super a pena a jornada. Pra mim, esse filme, ele tem um pouco disso, mas é... E acho que um detalhezinho só, mas eu como arquiteto, cara, aquela casa dele é maravilhosa. É bonita, né? O filme vale a pena por conta disso só. Se o filme fosse horrível, um péssimo roteiro, ainda ia valer a pena só pelaquela casa. Porque a casa toda é subterrânea, com concreto aparente, a iluminação da casa é muito incrível, com as luzes meio difusas, laterais. Cara, é lindo. O filme todo, pra mim, é perfeição nesse ponto. No início, eu pensei, mano, qual o conceito desse filme de terror? Porque eu achei isso muito plot de filme de terror. O cara precisa ir pra uma casa chique, que tem que ser no meio do nada, que se você tentar pedir socorro, pelo motivo que seja, você não consegue, porque você está no meio de uma floresta. Mas aí quando você vê, tipo, o interior, quando você consegue explorar os corredores, os andares, você vê que o filme consegue se sustentar tranquilamente só na casa, entendeu? Sim, não, concordo super. Eu acho que a A24, ela tem essa certa assinatura deles, né? Tentar sempre pegar um pouco alguns elementos de filme de terror e colocar em um filme de drama, um filme de ficção científica, um filme de romance mesmo. Sim. Eles têm essa característica. Você assistiu recentemente esse filme ou não? Recentemente, eu acho que eu assisti esse ano. Mas não foi esse mês, nem mês passado. Não, beleza. Preciso fazer uma confissão. Eu tava prestando atenção, eu tava engajado, mas eu confesso que o Oscar Isaac, mano, o que faz o ricão, o bilionário e tudo mais... o Elon Musk. Ele tava tão atraente nesse filme, velho. Ele tava muito bonito. Eu tava prestando atenção no filme, mas eu tava, nossa, velho, eu não sei o que ele tá fazendo. Eu acho filme. Ele maravilhoso. Pra mim, se o filme tem ele, pra mim já tá vendido. Sim, mano. E ele nesse filme é porque ele tá mais forte, ele tá usando bastante regata, ele tá com a barba. Eu acho que mas eu sinto que ele fez umas escolhas de atuação. Eu não sei, por um breve momento eu fiquei, será que ele vai ficar com o carinha lá? Eu não sei, eu senti alguma coisa. Eu não sei se era um delírio da minha parte, eu só queria que acontecesse, mas eu acho que era o jeito como ele escolheu interpretar esse personagem com uma energia sexual muito grande, sabe? Pelo menos eu achei. Sim, concordo. Mas eu acho que faz super sentido. Eu acho que, cara, ele manda muito bem. Deve ter sido um trabalho do ator junto com o diretor, né? Mas eu acho muito incrível, porque é isso, ele é muito excêntrico. E eu acho que ele é um gênio, e a gente sabe que humanos gênios tendem a ser excêntricos, né? Eles pensam de outra forma. E, ele teve o projeto de criar uma inteligência artificial. Às vezes a sexualidade pra ele é uma questão mesmo. Então acho que o ator ele foi pescando essas coisas tudo e foi desenvolvendo esse personagem. Eu acho o personagem bem complexo, ele é bem misterioso, ele é bem ambíguo, eu acho bem interessante. As atuações no geral são muito boas mesmo, é bom. São. É um filme bom, eu acho que vale a pena você ver pelo menos uma vez, principalmente se você é fã desse tema, né? Inteligência artificial, tecnologia, com certeza, ou se você é fã de arquitetura, né? Eu esqueci de falar, mas ele tá na Netflix. Sim, show. Então, na Netflix, dá pra alugar na Amazon, né, como sempre, mas aí tem que pagar. Sim. Seguindo aqui com a minha segunda e última recomendação de hoje, eu duvido que o Fontana vai acertar. É um filme bem recente, do ano passado. Inclusive, eu até gravei um podcast sobre, e que vai ter uma continuação do ano que vem, em 2025. Você tem algum chute aí, senhor Fontana? Pera, continuação? Vai ter uma continuação ano que vem? E lançou ano passado, sobre inteligência artificial. Nossa senhora! Lançou ano passado? E que é mais da vibe suspense. Nossa, mínima ideia. Não? Putz. Mano, eu tô falando... Diz. Tá fácil? Não, eu não acho... Fala aí. Eu tô falando de Megan. É dirigido por um cara chamado Gerard Johnstone. Você conhece o filme ou não? Nossa, eu não conheço não. Não conhece? Não.
Megan é um filme sobre uma mulher que trabalha com tecnologia dentro de uma empresa de brinquedos para criança, né? E depois que um certo desastre acontece com a sua sobrinha, ela decide dar a ela o primeiro protótipo. Ela decide presentear ela com um modelo experimental de uma boneca robô que promete atender assim, todas as suas necessidades, principalmente no sentido emocional. Servir como uma amiga para que ela consiga enfrentar, né, esse momento tão difícil que essa criança está passando. E é um filme de, né, como eu falei, de suspense, de tensão. Nem sei se chegou a dizer terror. Eu ia perguntar, tá? Pela sinopse me deu vibe terror. Eu sou uma pessoa que fica muito assustada fácil com o terror. Eu não achei terror. Eu acho que ele flerta mais com o suspense, tensão. Então eu acho que é seguro dizer que fica mais nessas áreas. E um pouquinho ali de terror. Mas por ter esses elementos, vale dizer que as coisas aí vão ficando cada vez mais estranhas e macabras com essa boneca. E o motivo pelo qual eu queria trazer esse filme, mesmo já tendo discutido antes aqui no Sessão A6, inclusive eu quero colocar o link na descrição pra quem quiser ouvir depois. Até hoje, eu não acho que esse filme ganhou o reconhecimento suficiente. Eu não acho que ele ganhou o reconhecimento que merecia. Tanto que você, por exemplo, nunca tinha ouvido falar, né, no filme. E é um filme bem recente. Então, não. Pô, vai ter continuação? Que engraçado. Vai, mano. É justamente por isso que eu queria trazer esse filme aqui de novo, mesmo já tendo comentado. O jeito como a história abre as portas pra se discutir inteligência artificial durante a infância, como que isso pode afetar e impactar as crianças hoje, eu achei genial. Claro que eles constroem em cima do que todo mundo já sabe, né? Que hoje as crianças não brincam mais com brinquedos, que é tudo virtual, com videogame, né? Telas no geral, tablets, celulares. Crianças que mal sabem falar estão ganhando celular, mano. Que loucura. Então, eu reconheço que eles partem de uma realidade que qualquer filme poderia partir, eu reconheço isso. Mas o diferencial pra mim é tudo que eles constroem a partir disso, tá ligado? Como é um filme de Hollywood, óbvio que vão ter aqueles exageros pra deixar a história mais interessante e tudo mais. Tem uma mistura de sátira com comédia também. Tem uns momentos que você não sabe se fica assustado com a Megan ou se você dá risada do que ela falou de tão aleatório que é. Mas, acima de tudo, é uma história com comentários sensacionais sobre como pode ser perigoso você criar um programa virtual, pode facilmente ser viciante e como que isso pode impactar e dificultar mesmo a relação entre a criança e os pais, ou então os responsáveis, né? E os efeitos psicológicos que isso traz para um organismo, para uma mente tão frágil e ainda em construção que é a de uma criança. E eu juro que esse filme faz tudo isso ao mesmo tempo que diverte. Eu achei muito divertido esse filme. Ele sabe exatamente balancear a seriedade desse tema, sabe? Quando se levar a sério, ao mesmo tempo que ele é engraçado e absurdo, que ele brinca também com a sátira. E pra mim funcionou, que é uma beleza. Essa continuação, né, que a gente falou, vai se chamar Megan 2.0. Previsto pro ano que vem, e eu tô doido pra assistir. É quase como se o diretor tivesse misturado um pouco de Chuck, a órfã, com o tema inteligência artificial. E pra mim, super funciona, mano. E não é terror? Olha, é um pouquinho. É porque eu acho que ele mistura muitos elementos. Ele é um pouquinho trash, né? Ele é meio sátira, é meio... Não leve muito a sério o que tá acontecendo aqui, mas ao mesmo tempo traz uns temas muito atuais e interessantes. Tem umas mortes, digamos assim, que realmente você pensa, nossa, o clima deu uma pesada. Mas tem até morte no negócio. Tem, mas ainda assim, velho, eu não sei se eu diria que é um terror. Eu acho que isso é discutível. Na moralzão, eu acho que é mais tenso e suspense do que terror mesmo, sabe? Mas enfim, eu acho que o público vai ter que assistir e decidir aí. Porque eu quero saber a sua opinião quando você for assistir. Se um dia você for assistir, né? Não, vou colocar aí na minha lista, vou assistir logo mais. Porque eu real fiquei bem interessado. Ah, mano, sério, é muito bom, de verdade. E você real acha que esse tema aí que o filme traz e os questionamentos, você acha que eles conseguem se aprofundar? Eu realmente acredito que sim. O filme passa um tempo muito interessante mostrando, ao longo de um determinado período, o impacto que a Megan causa na sobrinha da protagonista. E como que isso afeta ela, o comportamento dela. Tem muito da psicologia dentro desse filme. Então eu achei interessante, sabe? Eu acho que ele aborda isso o suficiente pra, no mínimo, gerar uma discussão, esse filme, sabe? Me pareceu bem uma analogia a smartphone mesmo, né? Ou uso de rede social.
Sim. Inclusive, quando eu selecionei esse filme, eu lembrei que vai ter Toy Story 5, né? Eu acho que você sabe, né? Não sei. Você sabe disso? Sim, eu fiquei sabendo. Cara, confesso que eu não achei o 4 até hoje. Você não tá perdendo muita coisa, cá entre nós. Então, todo mundo me falou meio que isso, é aí que eu perdi a vontade de ver mesmo. Pronto, mas o que acontece? Não só anunciaram que vai ter o Toy Story 5, mas saiu uma arte mostrando os brinquedos tristes que a criança, dona deles, tá usando um tablet pra se divertir. Então, isso leva a crer que Toy Story 5 vai abordar um tema não tão diferente de Megan, como que hoje em dia os brinquedos não estão sendo mais usados e hoje em dia é muito mais atraente, é muito mais divertido e tudo mais. Você tem um celular, você tem um tablet, né, pra poder prender a atenção da criança. Eu boto fé que o Toy Story 5 vai trazer isso. E cá entre nós, eu acho que todo mundo pode concordar que não precisava mais, que eles podiam ter parado no terceiro. Se o tema realmente for esse, mano, eu super vou assistir, parece super interessante. Não, claro, eu não tenho muito problema com continuação. Pô, se é uma ideia boa, a gente direto vê continuação, remake, que a gente julga desnecessário. E, cara, vem filmão. Então, precisa assistir pra ter a certeza. Boa, mas aí eu quero saber, só pra finalizar essa parte de Megan, você gosta de filme de terror, de suspense? Isso que eu descrevi sobre Megan é uma coisa que lhe interessa ou é mais fora da sua zona de conforto? Cara, confesso que eu não sou do filme de terror. Eu estou querendo começar a ver mais terror, porque eu sei que vários filmes bons do cinema estão nesse gênero, mas eu sou meio cagão. Então eu evito. Mas ultimamente eu tô começando a me aventurar um pouquinho mais. Suspense já é um filme que já é um gênero que me agrada bastante. Show. Eu vejo muito. Então, tipo, Seven. Filmes do David Fincher mesmo. São filmes que já me interessam bastante. Esse Mega, pelo que você me falou, me deu uma vibe mais terror do que suspense. Por mais que você tenha falado que não. Mas mano, eu vou dar uma chance. De um cara cagão pra outro, dá pra você assistir. Tipo assim, eu acho que você então consegue fechou. assistir. E olha que eu sou o tipo de pessoa que realmente tapa, tipo, com as mãos, tapa os olhos pra não ver certas cenas. Eu também, cara. Eu realmente tapo e às vezes eu abro só um pouquinho assim entre os dedos pra ver se eu consigo assistir o suficiente. Por exemplo, saiu esses dias o Long Legs do Nicolas Cage. Você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo sobre esse filme, mas eu não sei nada sobre ele. Pronto, eu não vou falar muito pra gente não fugir do tema, mas é um filme de terror e ele é serial killer ali, sendo que, por um lado, eu quero muito assistir porque eu fiquei curioso, porque parece um filme conceitual interessante, mas por outro, eu sei que eu não vou conseguir assistir e o Nicolas Cage, ele definitivamente, sem dúvidas, vai fazer um trabalho tão perturbador que eu vou ter me arrependido de ter assistido, entendeu? Super, concordo muito com você. Enfim, aí eu fico muito nessa, quero assistir, porém eu gostaria muito de conseguir dormir à noite, entendeu? Então eu fico mais nessa, sabe? Exatamente, também. Então também. Assim, quando eu falo que Megan dá pra assistir, é porque eu acho que você consegue, amigo, eu confio em você. Não, vou ouvir. Mas eu tava pensando aqui, nesse tema aí do Megan. Cara, é engraçado porque, claro que acho que os efeitos sobre uma criança são muito profundos. Mas, pô, a gente não precisa ir muito longe, porque eu mesmo já tenho um impacto na minha vida por usar rede social. Eles realmente fazem um mecanismo pra você ficar viciado. Desde que eu comecei a usar rede social, celular, cada vez mais eu percebo uma dificuldade em continuar uma leitura. E continuar focado em um filme, a sua atenção começa a exigir muito mais. Porque você fica acostumado com um negócio, sabe, a milhão lá. E aí quando você vai ver um filme paradão, putz, é difícil. A gente fica com dificuldade de manter a linha de raciocínio, né? A atenção Exato, fixa por um tempo longo. Eu tô desse jeito também, mano. É complicado. Então. Mas assim, Fontana e o pessoal que tá escutando, caso alguém, por acaso, queira assistir, né, Megan, tá disponível no catálogo do Telecine, no caso, pra quem assina o Globoplay, né, pra quem tem a assinatura do Telecine junto com o Globoplay mesmo, mas é isso. Tá lá, recomendo bastante, e é isso, essa é a minha segunda indicação, Boa, eu vou ver. E agora eu quero saber de você, Fontana, qual é a sua próxima indicação aí de hoje? Olha, a gente tá muito dark. Eu acho que a gente começou no Her, a gente começou alegre, aí foi ficando dark. Aí eu pesei o clima, né? Pesei o clima. Eu acho que eu vou pegar um filme um pouco mais aventura, uma pegada infantil, que também aborda bem o tema, que é o Homem Bicentenário. Se eu não me engano, eu comentei com você sobre esse filme.
Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Que o diretor é o Chris Columbus. Ele fez em 2000. Se eu não me engano, foi com esse filme que ele conseguiu ser contratado pra fazer o primeiro Harry Potter. Que o Harry Potter é de 2001. Ah, que massa, mano. E por quê? Porque o Chris Columbus, ele sabe muito bem dominar, né, em fazer um filme infantil. Um filme que ele é levado a sério, é um filme interessante, tem uma narrativa consistente e mesmo assim infantil. Eu acho que os dois primeiros Harry Potter são ótimos exemplos disso também. Mas enfim, o Homem Bicentenário é com o Robin Williams. Ele é um robô, que ele basicamente é um robô doméstico pra arrumar a casa, fazer as coisas. Ele é comprado por uma família lá dos Estados Unidos. E quando ele chega, eles montam esse robô. E é bem robô mesmo. Até então acho que a gente tá falando uns filmes com aspectos mais humanos, né? Esse é realmente, tipo, robôzão mesmo, todo desengonçado. Só que aí, esse robô em particular, ele veio com defeito. Ele é singular, então ele pensa por conta própria. Ele ainda é condicionado a manter as leis lá que todos os robôs devem seguir, que é não maltratar o humano, sempre obedecer. Mas ele tem gosto, interesse por arte e por aí vai. E é interessante porque o pai da família, ele vê isso e em vez de ele achar ruim, ele acha muito interessante. Ele até fala pra ele, eu te comprei pra você arrumar a casa aqui, mexer as coisas aqui, mas você faz isso pela metade do seu período e o outro você foca em um interesse seu, foca aí nos seus hobbies. E aí esse robô, ele começa a esculpir, a fazer a arte, a ler. E eu acho que esse robô, ele começa a ter a consciência dele começa a florescer ao ponto de ele percebe que ele quer ser mais parecido com os humanos. É de uma certa forma uma jornada vibe Pinóquio também, no sentido de, sabe, aí ele parte essa jornada, ele vai atrás da empresa que montou esse robô, ele vai atrás do médico que consegue fazer os sonhos dele se concretizarem, então começa a mexer com biologia, e aí ele começa a cada vez mais se tornar humano. Por ele ser ajudante dessa família, ele passa por umas 3 ou 4 gerações, e ele sempre tem uma relação muito forte com os integrantes dessa família. É legal o filme, é bem fofinho, bem mágico, gostoso de assistir com a família, inclusive. É mais uma pegada Frankenstein do que Pinóquio, ou não? É mais Pinóquio mesmo? Boa pergunta. Eu não lembro muito bem a história do Frankenstein. Ele quer ser humano? É isso? Monstro que ele imita o comportamento humano, mas continua sendo um monstro, sabe? Eu acho que eu não vou responder pra não dar spoiler. Beleza. Boa. Gostei. Mas tá ali. Tá tipo entre o Frankenstein e o Pinóquio. Entendi. Então, diz você que é um filme família. É um filme tranquilo. Não, super. Não, é real. Bem família. Eu assisti esse filme... Eu acho que eu era bem criança. Porque esse filme é de 2000, né? Eu acho que eu assisti esse filme e eu tinha, sei lá, 5 anos, 6, 7. E é super, super família, real. Pode assistir com seus pais, filhos, sem medo. Entendi. Ah, mano, legal. Eu confesso que eu já tinha ouvido falar nesse filme, inclusive, acho que até por você. Eu nunca assisti. Inclusive, é um crime isso que eu vou dizer, mas eu confesso que eu sei muito pouco sobre o repertório do Robin Williams, sabe? Tipo, muito pouco. Eu deveria assistir muito mais. Ele tem vários filmes icônicos, famosos, que eu mal, assim, assisti, entendeu? Eu sei muito pouco sobre o repertório dele e eu deveria assistir. Então, eu acho que essa é uma oportunidade ótima pra começar a fazer isso. É engraçado, eu não sei também se eu já assisti tantos filmes dele não, mas ele realmente, ele é ótimo. Ele pra linguagem corporal é um absurdo. Mas aí falando do tema, eu acho que esse filme é interessante, porque eu acho que traz um pouco meio que o oposto, né? De uma inteligência artificial querer ser mais humana, enquanto a gente sempre tenta ser mais máquina. Então eu acho que é uma parada interessante aí do filme. Entendi. É um filme que aborda muito como, na verdade, os defeitos do humano e as contradições do humano fazem a gente ser a gente. Entendi. Não, mas eu achei muito interessante isso que você falou. E eu acho que isso diferencia um pouco mais das outras recomendações que a gente fez. Por exemplo, como a gente tá em uma sociedade capitalista, a gente direta ou indiretamente é muito incentivado a focar mais no nosso lado máquina, o nosso lado mais repetição, processo e trabalho. Isso. Racional. Semelhante a máquinas e robôs. Mas, em contrapartida, esse protagonista, esse personagem, esse robô, ele vê mais o lado humano e emocional que ele não tem, mas gostaria de ter da raça humana. É isso.
Exatamente. Tanto é que quando eles levam, o pai da família leva esse robô pra empresa, ele leva ele pra tentar tipo, entender o que aconteceu. E o dono da empresa vê isso como um erro. Aí ele, não, a gente vai desligar ele e imediatamente a gente vai te dar um novo. Ele, não, peraí, como assim você vai desligar ele? O cara é único. O pai da família entende o valor que esse robô tem, justamente por ele ter aspectos mais humanos, e o dono da empresa vê isso como um erro, com um defeito. Então é bem interessante. Interessante. Já que você falou que é um filme família, eu acho que essa é uma ótima oportunidade para famílias, né, crianças pequenas começarem a entender algumas questões de valores, né, alguns valores que é interessante levar para a vida, né? Quais são as prioridades que a gente tem que ter apesar da sociedade em que nós estamos. Então eu acho que, pelo que você tá falando, parece ser o tipo de filme que é interessante assistir todo mundo junto, para logo depois que terminar começar a gerar uma discussão, um papo bacana sobre valores e tudo mais, né, envolvendo criança. Total, super concordo. É isso, a lição é trabalhem pouco e vivem bastante. Gostei, boa, amigo. E aonde é que tá disponível? Então, eu ia falar isso. Pelo que eu tô vendo aqui, você consegue alugar ele no YouTube, no Amazon Prime, na Apple TV e no Google Play Filmes. Mas na época que eu vi, e não faz tanto tempo assim também, acho que foi ano passado. Se eu não me engano, foi na Amazon. Certo. Então, eu acho que vale a pena dar uma confirmada se na Amazon ainda tá gratuito. Nossa, eu jurei que ele ia estar disponível na Disney até. Sério? Não, realmente, você falando plot, né, realmente parece o tipo de coisa que estaria no catálogo do Disney Plus. Então, eu tô vendo aqui a distribuidora é a Disney. Então, eu acho que vale a pena confirmar se não tá no Disney Plus. Às vezes tá lá, sim. Ah, massa. Eu achei bacana. E como eu falei, pra quem não conhece muito sobre a carreira do Robin Williams, eu acho que vale a pena pelo menos começar por esse, né? Que tá dentro dessa pegada aí de inteligência artificial que a gente tá discutindo hoje. Achei bacana. Sim. Você tem mais alguma indicação aí, amigo? A hora é essa, pode ficar à vontade. Ah, sim. Vou fazer pelo menos umas menções honrosas aqui, então, vai. Faz aí. Bom, Blade Runner, quem nunca assistiu tem que assistir. Os dois, do Harrison Ford, o antigo, né, de 82, e o 2049, do Denis Villeneuve. Que mais? Pô, Matrix também, né? Eu acho que Matrix acaba envolvendo a inteligência artificial também. Porque é a gente contra os robôs, literalmente. Um filme que eu acho que não é o assunto principal do filme, mas é interessante como naquela época ele já conseguiu pensar um pouco, é o 2001, do Kubrick. 2001? É, porque a relação deles com o Hall, né, que é o computador lá que cuida da nave, é bem interessante, é bem esse medo que o humano sempre tem das máquinas, delas se rebelarem e tudo mais. Então acho que é um negócio que é até louco pensar, porque aquilo pra mim é Alexa, tá ligado? O Raw é Alexa e o negócio é de 68 o filme. Mas o filme em si, o tema dele principal não é inteligência artificial. Certo. Mas eu acho que é válido também. O que mais? Eu acho que é isso. Achei as suas menções honrosas muito interessantes. Sobre o Blade Runner, eu inventei de assistir o segundo, sem ter visto o primeiro. Eu achei muito também, bonito. Eu vi primeiro e o segundo. Ah, foi? E você curtiu logo de cara? Cara, eu assisti no cinema o segundo. Eu amei. Sério? Mas eu amo o Denis Villeneuve. Pra mim, é o grande diretor da atualidade. Eu acho que esse foi o primeiro filme, provavelmente, que eu assisti dele. Eu achei interessante, mas eu achei ele mais bonito do que... Como que eu posso dizer? Do que ficar tocado pela história, sabe? Tipo assim, eu saí do cinema mais impressionado visualmente do que com a sensação de que eu entendi toda a história. Eu realmente achei que se eu tivesse assistido o primeiro, talvez eu teria tido uma experiência mais completa, sabe? Concordo, mas eu acho que é o ponto que realmente o Denis Villeneuve ele peca um pouco. Visualmente ele é muito superior e no roteiro eu acho que ele deixa muita coisa não dita que assim seria válido ser dito. Entendi. Eu concordo com você, eu acho que é uma birra que eu tenho dele também, na real. Mas é tão bonito visualmente que eu passo pano. Sim, dane-se, né? Entendi. A única menção honrosa, entre aspas, que eu vou fazer, e eu digo entre aspas porque eu não sei nem se eu quero recomendar esse filme, mas como eu assisti achando que eu iria recomendar aqui e eu escolhi não recomendar, eu vou mencionar só porque eu perdi o meu tempo assistindo esse filme. Caraca. É o seguinte...
Eu perdi. Não, mas faz sentido. Tem um filme que eu lembro, eu nunca vou esquecer. Eu tava na casa da minha avó e eu assisti trechos desse filme na sessão da tarde. E eu fiquei muito traumatizado. Eu era criança, né? Eu chamei minha mãe, isso é verdade o que está acontecendo? Ela falou, não, meu filho, é só um filme de ficção. Aí eu pensei, beleza, nunca assistirei esse filme. Aí eu aproveitei a oportunidade desse podcast pra reassistir e ver se é tão traumatizante assim. Eu tô falando de inteligência artificial. Se eu não me engano, é do Spielberg esse filme. Eu acho que é do Spielberg. Ah, sim, é dele mesmo. Pronto, eu reassisti e eu não acho ele traumatizante. Eu sinto que eu assisti na hora errada esse filme. Porque o filme é basicamente sobre pais, né, no caso um casal, que decide adotar, né, ter uma criança robô, basicamente. E, enfim, as coisas vão acontecendo, é um filme muito louco. Ele mexeu muito comigo quando criança, porque esse menino sofre muito e a relação entre ele e os pais é um pouco triste. Tem muito de um amor platônico, um amor que nem sempre é correspondido, tipo assim, uma relação muito complicada entre pais e ele, e o filho. E eu assistindo isso, eu sinto que criança, eu absorvi muito isso pra mim, eu fiquei muito triste, eu levei muito pro coração, entendeu? Ah, é bem deprê a cena. É bem deprê. É um filme bem deprê, é muito depressivo. E eu assisti esse filme pensando, será que é tão traumatizante como eu esperava? E eu reassisti e eu pensei, mano, não é. Eu acho que eu assisti na hora errada. Porém, como você falou agora, eu acho que é um dos filmes mais tristes que eu já assisti nos últimos anos. Tipo assim, parece que o roteiro quer pisar em cima desse menino e falar, olha só como ele tá sofrendo. Você tá chorando? Ainda não? Nossa, demais. O garoto apanha do início ao fim. Sim, então assim, por causa disso, eu não recomendaria esse filme. Tô mencionando ele aqui porque eu precisei assistir jurando que eu iria recomendar. Então, esse aqui é mais o meu desabafo. Eu tô mais tirando isso do coração do que fazendo uma recomendação aqui, entendeu? Onde você assistiu, Lucas? Nossa, boa pergunta. Eu acho que tá pela Netflix. Deixa eu pesquisar aqui rapidão. Cara, faz tanto tempo que eu não vejo esse filme. Seria válido eu rever ele também. É com o Jude Law, Ah, né? não. Sabe onde? Realmente ele tá disponível mais pra alugar. É tipo, comprar ou alugar. Mas eu recentemente descobri isso. Isso não é publi, tá? Eu descobri um programa, um serviço de streaming do Mercado Livre. É Mercado alguma coisa. Mentira, sério? Que você consegue assistir qualquer filme de graça que tá no catálogo deles. Porém, tem propaganda. Então, tipo, a cada 15 minutos aparecem umas 3. Porém, eu consegui assistir esse filme sem pagar nada. Achei bacana. Caramba. Mercado Play. Qualquer pessoa pode clicar e assistir. Tem muito filme dos anos 90, 80, 2000. É bacana, mas você tem que ter um pouco de paciência pra assistir as propagandas, entendeu? Ou pelo menos esperar pra estar disponível pra pular. Tá. É uma vibe... aquele Pluto. É, tipo isso. Tipo isso. Tá. É legendado os filmes ou é dublado? Tem os dois, as duas opções. Você escolhe. Das duas opções? Cara, que interessante. Sim. Legal. Quebrou um galho massa pra mim. Então, essa é a minha menção honrosa, entre aspas. Mas, enfim, cabe a você aí o que vocês acham desses filmes. Faz tempo que eu não vejo esse filme, mas eu acho que se a gente tá falando de inteligência artificial, tem que falar do Eu, Robô do Will Smith. É um clássico do tema também. Eu, Robô. Fala aí o tema, só pra ver se eu me lembro, que não chegou ainda aqui. Então, o Eu, Robô, ele é um livro, muitos anos atrás, acho que eu vou chutar, tá? Não sei, mas acho que é anos 60 o livro. E é um livro que são vários contos. E se eu não me engano, o filme do Will Smith, ele pega um conto e faz o filme a partir dele. É uma sociedade distópica, futurística, que tem esses robôs que eles servem para facilitar a nossa vida, bem trabalho doméstico mesmo. São 3 leis principais que os robôs devem seguir. Não deve fazer mal para o humano, o outro é sempre obedecer o humano, e o outro é, sei lá, a segunda lei não pode sobressair da primeira lei, ou vice-versa. Uma parada assim. Mas se eu não me engano, rola um assassinato e o Will Smith é policial. E o principal suspeito é justamente o robô. E o personagem do Will Smith, ele tem um preconceito. O robô é mó de boa, gente boa, e o Will Smith detesta ele. Fica nessa relação do Will Smith descobrindo mais a fundo. É um filme meio que de investigação até. Então o Smith ele vai a fundo na investigação, enquanto vai cada vez mais suspeitando desse robô. Mas a relação deles também vai ficando mais complexa. Eu lembro disso do filme. Eu conheço o filme de nome, mas eu confesso que eu nunca assisti. Não, vale super a pena. É bem filme ação, tranquilão.
Você assiste assim, descansando. Sim. Eu acho que eu já devo ter visto passado na TV e tal, mas assistir mesmo, eu confesso que ainda não dei uma chance. Mas eu vou, agora que você falou, se é que tá disponível em algum lugar, mas aí eu vejo isso depois, não se preocupe. Então, eu vi aqui, tem no Disney Plus. Ah, massa. Show, perfeito, mano. Mas, pessoal, agora eu queria aproveitar e saber de vocês aí, ouvintes, já conheciam todas as indicações? Sejam as nossas indicações principais ou as nossas menções honrosas, já viram todos os filmes? Ficou, por acaso, faltando algum pra indicar? Eu imagino que, né, com certeza devem ter muitos outros filmes aí, daria super pra fazer uma parte 2, uma parte 3 desse tema, mas essas são as recomendações por hoje. E antes de mais nada, eu queria agradecer demais a participação do convidado e meu amigo Guilherme Fontana por ter topado voltar aqui para o podcast. E se quiser, mano, aproveitar aí a oportunidade, já manda as suas redes sociais aí para o pessoal acompanhar seus corres, seus projetos, você que sabe. Ah, valeu, Lucas. Cara, pode chamar aí quando você quiser, que eu apareço, eu adoro fazer isso aqui, achei muito bacana. Obrigado mesmo pelo convite mais uma vez. Cara, rede social, não sei, eu tô meio off esses dias, esses tempos, então acho que nem vale a pena. Não, né? Relaxa, tranquilo. Eu que agradeço a sua participação, acho muito bom quando você topa vir participar. Mas assim, pessoal, pra quem ainda não acompanha o podcast nas redes sociais, no Instagram nós estamos como @sessãoas6, no TikTok como @pod_sessãoas6 e todos os episódios também estão no YouTube, só pesquisar lá podcast Sessão às 6 mesmo, beleza? Fica bem mais fácil trocar uma ideia com vocês e também avisar sempre quando sai um podcast novo. Curtir e compartilhar também ajuda demais esse projeto a alcançar mais pessoas, então agradeceria bastante. E obrigado também a todo mundo que escutou até aqui. Vamos chegando ao final do episódio, mas eu espero me encontrar com vocês daqui a 15 dias, beleza? É isso então, pessoal. Um beijo enorme e até mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau.